pare de orar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e o versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. No capítulo 12, amados, de Atos dos Apóstolos, vemos uma linda resposta de Deus à oração que os irmãos faziam por Pedro. Ele estava preso, queridos, amarrado e sendo vigiado por guardas. Era, humanamente falando, amados, impossível sair de lá sem que ninguém visse. Pedro só sairia de lá se um milagre acontecesse. E um milagre, amados, aconteceu. Pessoas se uniram, colocaram a confiança em Deus e acreditando que Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer. Oraram e oraram com fervor. Nada de palavras sem sentimentos, nada de pressa, muita ligação com Deus e fé firmada nele. Eles, queridos, podiam orar cada um em sua casa, mas preferiram se reunir. Isto lhes daria mais forças e mais perseverança para que continuassem firmes na intercessão. Então a igreja continuava a orar. Eles não pararam, não se cansaram de orar por Pedro. Eles continuaram até ver o agir de Deus. Aleluia! Então, amados, durante o seu sono, Pedro, ele é acordado por um anjo e recebe a liberdade. As correntes que lhe prendiam caíram de suas mãos. Os guardas não puderam segurá-lo. A porta se abre e Pedro, milagrosamente, amados, é liberto. Que cena impressionante! Eita Deus! Tão grande. A alegria, amados, foi tão grande que ninguém acreditou que finalmente a oração foi respondida. Deus, Ele ouviu as suas orações. Ei, queridos, nós podemos ter a certeza que desde a primeira oração que fazemos a Deus, Ele, amados, nos ouve. Ele pode não responder na hora que queremos, mas isso não significa que não esteja nos ouvindo. Deus, amados, sabe a hora certa para cada coisa acontecer em nossas vidas. Ele já estava preparando o livramento, amados, de Pedro. Tudo o que a igreja precisava era ter paciência e não desistir. Foi o que fizeram, queridos, e assim obtiveram a vitória. Vemos aqui, amados, o poder de Deus liberado através da intercessão da igreja. Todos unidos, orando por um mesmo propósito, sem se cansar. Eles precisavam de um milagre e buscaram. Sabiam o que tinham que fazer e não ficaram de braços cruzados. Nós, amados, precisamos ser assim. As igrejas precisam ser assim. Orar com fervor, sem desanimar. Acreditar que Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser. Ninguém, amados, podia ir libertar Pedro com suas próprias mãos. Ele estava sendo bem guardado. Não tinha como tirá-lo de lá. Mas a igreja podia orar para que Deus lhe desse o livramento.
A igreja então orou. Fizeram o que estava ao seu alcance. Não olharam, amados, para a impossibilidade de Pedro ser liberto. Olharam para Deus, confiaram em Deus. Nós precisamos confiar também, queridos. O que é impossível para nós não é para Deus, amados. Nada é impossível para Ele. E nós temos que acreditar nisso de verdade. Ter essa verdade em nosso coração. Sabe, quando formos orar, há muitas situações que parecem não terem saída, não ter mais solução. Mas temos que nos lembrar que Deus é quem está no controle de tudo. A igreja, queridos, podia ter desanimado quando não terem fé para orar como oraram. Mas não desanimaram. Deus, Ele tinha um propósito. Se eles já tinham fé, quanto mais agora, depois de receber esse milagre. Ver que Deus, embora estivesse em silêncio, estava atento às orações e agiu no momento certo. Deus, Ele sabe do que precisamos, amados. Tudo que precisamos, amados, é orar e esperar. Saber que Deus está ouvindo as nossas orações e está preparando algo muito maior do que podemos imaginar. Ele é grande e poderoso, é onisciente, Deus de maravilhas. Orar, amados, até ver o seu agir, é o que precisamos fazer. O milagre, ele virá quando você menos esperar. Deus fará algo muito melhor do que você está pedindo. Será tão grandioso, amados, que assim como a igreja, você não acreditará. Sua reação será se prostrar e agradecer infinitamente a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus, amados, de milagres. Mas você terá que orar, clamar, interceder e não esmorecer, nunca mais desistir. Deus, Ele está ouvindo e está preparando. Então, queridos, nunca, jamais desista. Amém? Não pare de orar. Fiquem, queridos, com essa palavra em seu coração. E que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Aleluia.